abundante de amor e paz e de plena comunhão com o Pai. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. É Ele que nos dá vitória. Glória a Deus. É Ele que está no controle de todas as coisas. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas se creres, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Assim teremos uma vida abundante de amor e paz e de plena comunhão com o Pai. Com o Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Prepare a sua Bíblia, Atos, capítulo 9. O Senhor tem uma palavra para a sua vida. Louvado seja Deus para a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Atos, capítulo 9 é o que vamos comentar neste momento. Glória a Deus. O Senhor, há muito tempo atrás, me fez promessas e me deu através desse louvor, e está escrito na Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 28, promessas de bênção. Se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele manda, seja fiel e corajoso em cumprir o que Ele te ordenar. Ele te exaltará sobre toda a terra. Ele determinará as bênçãos em teus celeiros, porque Ele é grande e fiel para cumprir. Bendito serás tu na cidade e no campo. Glória a Deus. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra que plantares, e as crias dos teus animais e das tuas ovelhas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor abrirá o bom tesouro, abrirá o céu para te dar chuvas de bênçãos na tua terra no tempo certo, e abençoará a obra de tuas mãos. Ele te exaltará sobre todas as nações, se tu fores temente ao Senhor enquanto viveres. O Senhor determinará as bênçãos em teus celeiros. Em tudo que puseres as mãos, prosperará. Se guardares os mandamentos que o Senhor hoje te ordenar. Se guardares os mandamentos que o Senhor hoje te ordenar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Atos, capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 9. É a palavra que o Senhor põe em meu coração para falar neste momento. Glória a Deus. Atos, capítulo
9. É a palavra do Senhor nesse momento. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando, que estão assistindo. Louvado seja Deus. Deus abençoe a Vanessa, Deus abençoe a Maria Souza, Deus abençoe a Gleide, Deus abençoe a Cíntia, Deus abençoe a todos neste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje eu vou falar um assunto muito maravilhoso, louvado seja Deus, que vamos dizer assim, que é mais do que uma história, é um marco. Ou seja, foi um destaque, louvado seja Deus, para a glória do Senhor, que está escrito nas Sagradas Escrituras, da vida de um certo homem muito conhecido, ele que era, vamos dizer assim, o perseguidor da igreja do Senhor no Novo Testamento, e passou por uma série de questões até o Senhor ter um encontro com ele, chamado Saulo de Tarso. E a história desse homem é uma história de um homem que é um dentre os homens mais temidos do povo judeu de sua época. Saulo de Tarso, um perseguidor do povo de Deus, e em nome da justiça e pelo amor que ele tinha a Deus e um respeito feroz, um zelo profundo pelas leis de Torá, dadas de Deus a Moisés, Saulo, o judeu, e ao mesmo tempo de Tarso, nascido ali na cidade natural de Tarso, perto da Cilícia, também cidadão romano da tribo de Benjamim, um aluno renomado, vamos dizer assim, de Gamaliel, um dos maiores rabinos da época, um fariseu dedicado ao Senhor, louvado seja Deus. Contudo, este homem de espírito combativo, este homem intelectual, este homem fiel à lei, feroz, defensor da lei, o Senhor Jesus teve que ter um encontro com ele, porque ele estava equivocado de algumas coisas. Ele conhecia a lei, mas não conhecia a graça de Deus. Ele duvidava, sim, louvado seja Deus, da autenticidade, da divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele duvidava, assim, não entendia nada da graça de Deus, e com isso ele era um perseguidor terrível da igreja do Senhor Jesus Cristo em sua época. Ele colocava em prisões, ele açoitava, ele participou ali do apedrejamento do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, e ali ele consentiu e segurou o manto do outro que estava apedrejando, e ali Saulo de Tarso era um homem assim, de espírito combativo, espírito forte, vamos dizer assim, um temperamento forte, melhor dizendo. Louvado seja Deus, mas o Senhor tinha uma grande obra com ele, neste reflaço e decovesterga, na vida deste homem. E a começar, a palavra que eu tenho para vocês nesta hora é uma palavra profética, é uma palavra vinda da parte de Deus para você que ora, por pessoas de sua família, por pessoas que não se vieram ao Senhor, ou quem sabe até mesmo que você que está aí me ouvindo, louvado seja o nome do Senhor, assim como ele entrou de encontro na vida deste homem, Saulo de Tarso, e transformou ele num dos maiores revolucionários do cristianismo, louvado seja Deus, onde escreveu as epístolas paulinas, louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o Senhor, ele vai ter um encontro com alguém da tua família, ele está tendo encontro contigo, louvado seja o nome do Senhor. Nada está perdido aos olhos de Deus, os teus filhos não estão perdidos, o teu marido não está perdido, tua mulher não está perdida. Deus vai entrar de encontro e mostrar que ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo onde o Senhor, assim diz o Senhor, ele vai entrar de encontro com muitos na terra para mostrar que ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Esse homem aqui, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus,
era resistente, era dura serviço, ele era muito convicto naquilo que ele defendia, ele era um defensor feroz da lei. Até então, a lei, louvado seja Deus, que era a lei de Torá, os mandamentos do Senhor dado a Moisés, e aquele homem, ele era assim feroz, ele defendia com unhas e dentes, e ele era aquele capaz de executar justiça com as próprias mãos. Ele decidiu executar o juiz de Deus, o juiz que era do Senhor, e ele resolveu fazer do jeito dele com as próprias mãos, e ele foi perseguindo e ele foi prendendo o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esta criatura, o Senhor tinha uma grande obra. Eu quero dizer nesta noite, grande é a unção de Deus que eu percebo neste reflaço e decóvia. Aleluia. Deus é entrado em encontro na vida de alguém da tua família. Deus é entrado em encontro, não importa se é dura serviço, não importa se está na bruxaria, ou se está na feitiçaria, ou se já se dedicou para ser pai de santo, ou seja lá o que for, se estiver no satanismo, ou se estiver preso, ou onde estiver, assim diz o Senhor, ele vai entrar de encontro de forma extraordinária, para que essa pessoa veja o poder de Deus, para que ele veja o Deus o qual você serve, para que ele veja, para que ela veja, louvado seja Deus, quem é o Deus o qual não tem rendido o coração, e que tem escarnecido. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Esse homem, Saulo de Tarso, que teve o seu nome mudado, circuncidado no 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, ele foi para o fariseu, e com um tremendo zelo, um terrível zelo que ele tinha pela lei, ele perseguiu a igreja, segundo a justiça da lei, ele vivia de forma irrepreensível, talvez na tua vida, talvez na tua casa, exista alguém que você diz assim, não, ele é íntegro, é uma pessoa íntegra, mas não se rende ao Senhor, mas é muito dura de serviço, tem um espírito combativo, é assim alicerçado em suas convicções, na filosofia, ou seja lá no que for, assim diz o Senhor, louvado seja Deus. Êxodo 14:14, nessa peleja aí, você não tem que pelejar, não se orando, mas você vai ver a providência de Deus, vai ver o resultado de suas orações. Louvado seja Deus, durante anos você tem orado, tem pedido insistentemente ao Senhor para ter de encontro com essa pessoa, para salvar a tua casa, para salvar teu filho, para salvar teu marido, para salvar tua mulher, para salvar teu irmão, tua mãe, teu pai, seja lá quem for. E assim diz o Senhor, você que está ouvindo essa palavra, é para todos que ouvirem esta palavra agora mesmo. Deus está fazendo a promessa que vai entrar de encontro e vai transformar poderosamente para melhor a vida dessa pessoa. Louvado seja Deus. Talvez é um filho que você diga assim, eu não aguento mais, eu choro demais, vive na depressão, ou no mundo das drogas, ou vive assim, caminhos errados. Assim diz o Senhor, o trabalho que esta pessoa te dá hoje, ele vai, aleluia, trabalhar dobrado para a glória de Deus, vai trabalhar para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E você dirá assim, verdadeiramente valeu a pena eu ter orado por esta pessoa há tantos anos. Verdadeiramente valeu a pena eu ter chorado, eu ter perdido noites de sono, eu ter me preocupado com meu filho, com minha filha, com meu parente, com meu marido, com minha esposa. Verdadeiramente valeu a pena, porque o Senhor está dizendo, ele vai executar a chamada dele na vida de muitos. Ele sabe como chamar, ele não é criatura, Deus é criador, ele sabe lidar com a criatura que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Oh, recambianderefly, esse homem Saulo de Tarso, mais referência dele, aleluia, Filipenses 3, versículo 5 ao 6, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu já vou entrar no mérito de como o Senhor alcançou este homem desbravador, aleluia, e fez dele um desbravador do evangelho. Este homem andou por todo mundo pregando a palavra de Deus, aleluia. Ele ali, ele ali enfrentou, ali, louvado seja
seja Deus, os gregos, as filosofias ali dos gregos. Ele ali enfrentou pedradas, ele ali foi chicoteado, ele ali foi, louvado seja Deus, na Macedônia. Ele ali foi para um lugar, ele foi para outro, ele foi para os lugares que Deus enviou. Ele preparou, louvado seja Deus, ele preparou obreiros. Esse homem, louvado seja Deus, foi cheio do Espírito Santo. Deus operou através dele milagres sobrenaturais, o poder sobrenatural, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que nessa noite, pessoas que estão ouvindo essa live, Deus vai derramar um poder sobrenatural na sua vida. O Senhor vai começar a usar a sua boca, o Senhor vai começar a usar as tuas mãos, o Senhor vai começar, aleluia, louvado seja Deus, a encher de unção a tua oração, a ponto de você orar e os enfermos serem curados e o Senhor libertar, porque esse é o poder outorgado do Senhor para a sua igreja. Louvado seja Deus, nós somos igreja do Senhor. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e ele disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Assim te diz o Senhor, você que é igreja, levante-se, levante-se, erga-se, acenda a fé que tem dentro de você, pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A presença de Deus é poderosa, ela é grande, ela é maravilhosa. Eu estou sendo renovada, reflaço e decovestergia. O Senhor é bom e maravilhoso. Ele vai te visitar e ele vai fazer algo diferente. Ele já está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem que tinha duas cidadanias, ele era judeu e ele era sim, tinha essa cidadania romana. Louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. E tudo isso era para o propósito de Deus, louvado seja Deus. Porque assim Pedro, como era mais simples, pescador de pescador de peixes, louvado seja Deus, e o Senhor fez dele apóstolo dos judeus. E aqui estava Paulo, apóstolo dos gentios, ou seja, para as nações, para o povo, para os gregos, para os macedônios, em Chipre, aleluia, louvado seja Deus, aonde o Senhor levou ele. Eu quero dizer, neste reflaço e decovesterga, você que tem promessa de Deus, o Senhor, ele vai levar a tua voz em muitos lugares. O Senhor pode levar você. Aí você diz assim: coronavírus e as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Olha, eu quero te dizer, olha para Jesus, porque louvado seja o nome do Senhor. Ele faz como quer, ele usa quem quer, ele faz na hora que quer, do jeito que quer. Louvado seja Deus. Deus está agindo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Olha o que mais fez este homem antes de se converter. Aleluia. Atos 26, versículo 9. Ele diante de Agripa, dando ali o seu testemunho já convertido, e ele dizia: bem tinha eu imaginado que contra o nome do Senhor Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também eu fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando eu os matava, eu dava o meu voto contra eles, e eu castigava esse povo muitas vezes nas sinagogas, obriguei a eles a blasfemar. Eu estive enfurecido demasiadamente contra eles, e até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que vindo então a Damasco, com poder a comissão dos principais dos sacerdotes, ele começa a dar o testemunho. Ele diz: ao meio-dia eu vi uma luz do céu que excedeu o esplendor do céu. A claridade era poderosíssima, recalabaxerga, envolveu a mim e a todos que estavam comigo, e caindo nós por terra, eu ouvi uma voz, louvado seja Deus, que me falava em língua hebraica, e dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Alguém que está me ouvindo, Deus manda dizer: Adibicobe Asterga, até quando tua relutância, até quando tua teimosia, até quando você vai dar as costas ao Todo-Poderoso? Nenhuma criatura pode resistir. Aleluia, o Criador, quando ele se quer, louvado seja o nome do Senhor, ele vai ter encontro com você. Louvado seja o nome do Senhor, não desafia ele não subestime o poder do Senhor, porque ele vai ter encontro com você. Louvado seja Deus. E ali Paulo dando seu testemunho de Agripa, e aqui voltamos a Atos 9, louvado seja o nome do Senhor.
E aqui é a história deste homem, um dos mais temidos do seu povo judeu na época. Louvado seja Deus. Aqui nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, sinais visíveis e claros da conversão de Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Senhor trabalhou na vida de Saulo, nós vamos ver agora. Deus está trabalhando aí na sua vida, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está quebrando laços, o Senhor está cortando grilhões, o Senhor está repreendendo o espírito de morte, o Senhor está operando. Louvado seja Deus, aleluia, enaltecido seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, louvado seja Deus, sinais claros da convenção de Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 de Atos. E saindo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, ou seja, ele foi obstinado. Ele foi ali, ele era, como ele disse a Agripa, enfurecido, obrigava a blasfemar, ele matava, ele perseguia, ele colocava na prisão, ou seja, era uma criatura terrível, era uma criatura que, como diz, nem precisava o diabo perto, porque ele já era terrível, mas o Senhor foi que fez esse homem, mas é o Senhor que tinha propósito na vida desse homem. O Senhor tem propósito na vida de alguém da tua família, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele se dirigiu ao sumo sacerdote. E ele vai ali munido atrás de cartas para se munir mais ainda. Para que essas cartas? Era autorização para ele entrar ali em Damasco e fazer como ele bem quisesse, em nome da justiça e em nome da lei, a qual ele defendia. E ele, louvado seja Deus, queria executar a vingança de Deus. Ele achava que os cristãos eram opositores do Senhor. Ele entendia que o cristianismo era uma seita. Ele entendia que homens e mulheres estavam se desviando para o erro, e ali ele queria consertar com as próprias mãos dele, ele queria fazer do jeito dele, ele queria fazer na hora dele, ele queria fazer do jeito que ele queria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, louvado seja Deus, que a criatura, que somos nós humanos, nós vamos até no limiar que o Senhor permite, até no ponto que ele permite, porque na hora que ele decide entrar, que ele decide agir, que ele decide, louvado seja Deus, que ele decide interferir, eu quero dizer que ninguém pode impedir, ninguém pode pôr abaixo. Louvado seja Deus, ninguém pode resistir à vontade do Criador, ninguém pode resistir, louvado seja Deus, à chamada de Deus, ninguém pode resistir quando o Senhor entra de encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos o primeiro passo aqui. Ele entrou no caminho de Damasco para fazer a coisa errada. Se muniu de cartas, se muniu de, vamos dizer assim, de alguns companheiros, se muniu cheio de direito, e ali ele disse: eu vou determinado a acabar com tudo isso. Aleluia! Primeiro sinal do trabalhar de Deus na vida de Saulo é que ele entrou no caminho para ir a Damasco para fazer a coisa errada, mas o Senhor torceu aquilo para a coisa certa, para o chamamento do Senhor na vida dele. Assim como a Bíblia Sagrada diz que o Senhor entrou de encontro na vida de Moisés através de uma sarça ardente no deserto e no anonimato, ele cuidando das ovelhas dos outros, que era do seu sogro. Assim como o Senhor entrou de encontro na vida da mulher samaritana ali num poço, na hora que ninguém ia pegar água. Por quê? Porque ela sabia a vida que tinha para não ser estigmatizada nem ser apedrejada. Ela ia numa hora diferente e o Senhor já estava lá, sentado, esperando ela chegar para ter uma conversa com ela. Louvado seja Deus. Então, da mesma maneira, assim como o Senhor deu corda a Manassés, para Manassés fazer até o que ele queria, até a hora de Deus, e o
Senhor pegou e destronou ele, colocou na prisão. E teve jeito para o diabo de D minúsculo chamado Manassés. Ele virou gente. Aleluia, ele virou servo. Assim agora era a hora de Saulo de Tarso. Louvado seja o nome do Senhor. Entrou num caminho para fazer a coisa errada, para matar, para aniquilar os cristãos. Mas o Senhor, louvado seja Deus, distorceu isso. O Senhor torceu para o certo, para o chamamento. Eu quero dizer nessa noite, louvado seja Deus. Você pode dizer assim: o meu marido nesse exato momento ele está numa boate, o meu marido nesse exato momento ele está na rua com a outra, meu filho nesse exato momento eu não sei onde está, ele está com amizades erradas. Eu quero dizer, louvado seja Deus, que vai chegar o dia e que essa pessoa vai repetir o costumeiro de ir para onde quer, e o Senhor vai ter encontro, vai alcançar lá, vai falar com ele lá, vai falar com ela lá, e vai dizer: saia dessa vida, saia, o Senhor ele tem encontro com o ser humano aonde ele quiser. Louvado seja Deus. Aonde o Senhor quiser, ele entra de encontro, é no leito. Louvado seja Deus. Se a pessoa estiver lá numa boate e Deus quiser ali contristar o coração dela para dizer: saia daí, seu lugar não é aí, o Senhor faz. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nessa noite que aonde estiver, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor alcança você. É por isso que disse o salmista Davi: para onde me fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, Senhor? Se eu estiver no profundo abismo, o Senhor vai. Se eu estiver na caverna, o Senhor vai. Se estiver lá na boate, no lugar errado, o Senhor vai lá. Se estiver, louvado seja Deus, aonde estiver, aleluia, o poder do Senhor entra, porque a graça de Deus, ela entra nas mais profundas trevas para arrancar aquilo que é de Deus. E eu quero dizer que seu filho é de Deus, seu marido é de Deus, a sua mulher é do Senhor Deus, aleluia, seus filhos é do Senhor Deus, a sua vida é de Deus, porque o Senhor disse: todas as almas são minhas. Louvado seja o nome do Senhor, e a alma que pecar essa morrerá, mas todas as almas são minhas. Louvado seja o nome do Senhor. Não veja mais esse lugar que essa pessoa vai com tristeza, mas a partir de hoje confie e diga: Senhor, assim como o Senhor se encontrou com Saulo no caminho de Damasco, quando ele ia fazer uma coisa bem terrível, e o Senhor interveio, e o Senhor ali, louvado seja Deus, marcou aquele lugar. Senhor, eu creio que o Senhor vai marcar onde o marido estiver, aonde a mulher estiver, e assim diz o Senhor: onde você estiver, aleluia, o Senhor vai marcar. O Senhor já marcou, melhor dizendo, e vai entrar de encontro com você. Louvado seja Deus. Para o Senhor não há obstáculo, nem ele faz, aleluia, acepção de lugar quando ele quer acertar contas com alguém. Louvado seja Deus, até na UTI entre a vida e a morte, o Senhor conversa com a criatura ali para se converter. Onde é que o Senhor Jesus, onde é que o ladrão da cruz encontrou o Senhor Jesus? Bem ali na hora da morte, da crucificação, estava lá, personagem de lado do Senhor, que era inocente, ali morrendo por nós. E ele olhou e disse: mestre, ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. O ladrão foi toda a vida ladrão, mas no último momento ele se converteu e esteve no paraíso com o Senhor, porque aquilo que ele promete não é filho de homem para mentir nem para se arrepender, ele vai cumprir. Louvado seja Deus. O segundo sinal que mostra, a segunda evidência clara que contribuiu para a conversão de Saulo de Tarso, foi que no caminho de Damasco, está aqui dizendo, louvado seja o nome do Senhor, versículo 3, e indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, o que é subitamente? De repente, sem que ninguém esperasse, sem que ninguém planejasse no seu Criador, sem que ninguém imaginasse. É assim, de repente, no súbito, aleluia, louvado seja Deus, no de repente, no súbito, aleluia, o que é que cercou Saulo de Tarso? Um resplendor de luz do céu, louvado seja o nome do Senhor.
Por que cercou ele? Porque o Senhor diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor fecha o cerco, ou fecha o quadrante, como é que é fechar o cerco, minha filha? Eu vou dizer como é que é. De repente tá faltando tudo dentro de casa, e a pessoa distante de Jesus, é ele fechando o cerco para mim, para a presença dele, tá entendendo como é a coisa? Louvado seja Deus. De repente a pessoa, ela se vê sem saída, ela não vê mais um subterfúgio, ela não pode esconder mais o que está sofrendo, ela não aguenta mais, ela não sabe mais o que fazer, não sabe manipular a situação à sua própria maneira. Aí de repente, o que é isso? É o Criador fechando o teu cerco. Aleluia, é o Criador, aleluia, setando as contas, tendo em conta, tá entendendo? Para a criatura vir para o Criador, louvado seja o nome do Senhor. O quadrante ele fecha. Então ali a luz cercou aquele homem, a qual a luz do Senhor, aleluia, o encontro com o Senhor, ninguém escapa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o sinal que o Senhor tem dado para você se aproximar dele? Qual é o sinal? Eu estou longe da presença de Deus faz uns tempos, sabe? Mas eu temo a Deus. Mas está faltando tudo na minha casa, eu não tenho paz. As portas de emprego estão fechadas. Eu perdi minha família. Eu estou numa depressão terrível, triste. Olha, uma coisa que nada dá certo. O que é isso na minha vida? É simplesmente o cerco se fechando para você e eu e nós irmos para o Todo-Poderoso, tá entendendo? É assim a coisa, para ir para ele, aleluia, para assim se converter e entrar bem direitinho no encaixe do Senhor, como ele quer, porque ele é Criador e nós somos criatura, louvado seja o nome do Senhor. Terceira evidência, sinal claro da convenção de Saulo, é que aquele homem que era poderoso, cheio, munido de cartas, para fazer o que quisesse, assim, muito benquisto, muito cheio de conhecimento, um fariseu, quem sabe um candidato a futuro sumo sacerdote lá na frente, essa autoridade, o Senhor diz aqui, versículo 4, faz ele cair por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele caiu por terra para se prostrar diante do Todo-Poderoso. Ele ali, o Senhor fez ele cair por terra para ele reconhecer quem era aquele que ele estava louvado seja Deus, se opondo contra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele caiu por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando ele caiu por terra, louvado seja Deus, o Senhor derrubou. Eu quero dizer que o Senhor, aleluia, ele nos derruba de vários pedestrais. E eu vou dizer os pedestrais que o Senhor nos derruba, às vezes da arrogância, às vezes da soberba, às vezes a pessoa tem dinheiro e as coisas e diz, o mundo é meu, eu não preciso de ninguém. Aí o Senhor vai e derruba por terra do pedestral, aí faz ficar sem nada, só com a vida às vezes. Então assim o Senhor nos derruba do pedestral para reconhecermos que Ele é Senhor e nós somos criatura, e que tudo é dele, por Ele, para Ele. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, e que ninguém pode nada sem ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquele homem caiu por terra, e ele ouviu uma voz, e a voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. Louvado seja Deus. Quantos hoje se opõem contra a obra de Deus? Quantos hoje se opõem contra o povo do Senhor? Quantos escarnecem do Senhor Jesus Cristo? Escarnecem em festas por aí, escarnecem em filmes por aí, escarnecem com a boca e com as ações, e diz mais ao Senhor, e daí? Pois muito bem, o Senhor sabe derrubar do pedestral, e se ele derruba para se converter, maravilha!
Agora, se o senhor coronavírus ou a senhora morte chegar primeiro e for sem salvação, aí nem vida, e nem pedestral, e nem salvação, e nem oportunidade, e nem coitado, e nem perdoa, e nem mais nada. É assim. Então, ali, louvado seja Deus, uma quarta evidência da conversão que contribuiu para a conversão de Saulo. O Senhor falou com ele. De repente você conhece alguém difícil? Diz assim, olha assim, maneia a cabeça e diz assim, oh meu Deus, é só o Senhor na causa. É uma pessoa muito difícil. É uma pessoa que não se rende ao Senhor. É uma pessoa que quanto mais eu oro, parece que a coisa tá pior. Quanto mais eu oro, parece que o trem tá pior. Parece que o diabo parece que tá triunfando. Meu Deus, que coisa terrível. Até quando, Senhor? Meu Senhor da glória, é difícil demais. Essa pessoa é difícil demais, Senhor. Não larga não, Senhor, esse caminho. Essa pessoa é difícil demais, Senhor. E Saulo, não era difícil? Louvado seja Deus. E quem foi que quebrantou Saulo e mudou completamente a vida dele? Foi o Senhor. Porque tem pessoas, louvado seja Deus, que são mais abertas para o Senhor, que vêm pelo amor, que vêm pela sua palavra, que vêm ao Senhor através de um louvor, de um sonho, de um chamamento, de um toque do Espírito, de uma cura, de um livramento. Mas tem pessoa que não. Tem pessoa que tem que o Todo-Poderoso marcar um encontro. É assim. Louvado seja Deus. Tem gente que para vir para o Senhor Jesus tem que ser o próprio Senhor assim. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz na minha terra, dá uma cipuada nele assim, para ele cair por terra assim, acordar e ver que é criatura, para assim ver e reconhecer o Criador. É assim. Então Saulo era assim. Não adiantava Pedro falar com ele, não adiantava Estevão falar com ele, não adiantava Tiago falar com ele, e nem João falar com ele, e nem os outros discípulos que tivessem vivo falassem com ele. Não adiantava ninguém falar com ele. Não adiantava, tinha que ser o próprio Deus falando com ele. Então eu digo a você neste momento, você que ora por um esposo, ou por um marido, ou por um filho, louvado seja Deus, que não se vem para o Senhor, que não se dobra diante da vontade de Deus, e você diz assim, eu fracassei na minha missão, eu já orei tanto tempo, eu já pedi, eu já fiz campanha, eu já chorei. Essa personagem continua assim. Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer para sossegar sua alma e pelo Espírito de Deus, assim diz o Senhor, é porque é Ele que vai entrar em contato com a criatura, é Ele, como entrou com Manassés, que a Bíblia diz que Manassés, louvado seja Deus, ele cresceu e ouvindo seu pai Ezequias falar do Senhor, e ali Manassés começou a reinar, e começou cedo, mas era terrível. Ele se dobrava diante do sol e da lua, ele queimou os filhos, ofereceu outros deuses, se prostrava diante de qualquer coisa, e a Bíblia diz que veio profeta até ele, e a Bíblia diz que o Senhor falava com ele, mandava os profetas, e ele não queria saber, e certamente o pai dele antes de morrer aconselhou e disse, olha meu filho, não vai para esse caminho não, só o Senhor é Deus. Mas Manassés, cujo nome quer dizer esquecendo, ele fazia como bem queria da vida, sabe, uma pessoa como quem diz assim, o mundo é meu, eu sou rei, eu faço como quero, vou onde quero, adoro quem eu quiser, esse pra mim não importa, queima tudo, põe tudo no bolo, no fogo, põe muito bem. Mas teve uma hora que o Criador entrou de encontro com a criatura, pegou, louvado seja Deus, usou outros para destronar Manassés, que era rei, e colocá-lo na prisão. Estava lá personagem que parecia o diabo, que nem precisava de diabo, porque ele já era um terrível na prisão. Mas ali a personagem se converteu. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele se arrependeu. E ele orou ao Senhor, e ele foi sincero, e certamente chorou. Aleluia! Louvado seja Deus! Não existe ninguém que seja inalcançável, viu? Não existe ninguém que seja inalcançável. O Todo-Poderoso, ele entra de encontro sim, porque a criatura quem fez foi Satanás, não foi ele. Até o próprio Satanás, que o Senhor não fez ele Satanás, mas a personagem de Satanás, que eu quero ungido. Quem fez ele foi o Senhor, foi o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Manassés ali se arrependeu.
E o Senhor viu que a sinceridade dele era verdadeira, porque a ninguém, o Senhor, aleluia, ninguém engana o Senhor, ninguém pode barganhar com Deus, ninguém pode fazer um voto a ele e depois não cumprir, ninguém pode dizer, ai Senhor, me tire dessa situação que eu vou na tua igreja, eu vou na tua casa, ah meu filho ou minha filha, ninguém engana o Senhor não, louvado seja Deus. Mas Manassés, a criatura, se arrependeu profundamente de verdade. E ali os mesmos que botou ele na prisão, foram os mesmos que tiraram e botaram ele no trono dele lá do lugar. E a Bíblia diz que ele, louvado seja o nome do Senhor. Os últimos dias de vida de Manassés, anos, melhor dizendo, foi fazendo o que era correto para a glória de Jesus. Para a glória de Deus. E aqui voltando a Saulo, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai e fala com ele. Deus está falando com você? Aleluia. Tem pessoas que o Senhor fala pela palavra, ela não dá ouvido. Tem pessoas que o Senhor fala através de um louvor, também não dá ouvido. Tem pessoas que às vezes moram bem pertinho de uma congregação e até se aborrece com o louvor, com as orações que tem lá. E não sabe que é o Senhor chamando. Tem pessoas que vão na rua, vão trabalhar, alguém fala de Deus perto delas. E elas não querem nem saber, se irrita. Tem pessoas que estão na rua, acham até um folheto no chão. Ouve alguém falar o nome Deus, o nome Jesus, o nome Senhor, e a pessoa não vem pro Senhor, é assim. Mas não se preocupe, é porque uma espécie, é como diz, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, é porque é uma personagem rara para o Criador da conta. Não se preocupe, que é o Criador que vai entrar de encontro, é assim. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou com Saulo, louvado seja Deus, e ainda mais confrontou ele. Disse, Saulo, Saulo, como quem diz, você, hein? Eu estou mirando você, olhando você. Por que é que você me persegue? E a Bíblia diz que ele, aqui vemos mais um sinal, o sexto. Aleluia, a evidência de sinal que contribuiu para a convenção de Saulo foi porque de imbatível ele ficou atônito. Aqui diz versículo, louvado seja Deus. O versículo 6. E ele, que era Saulo, tremendo e atônito. Sabe o que é atônito? Assim, meio perdido no espaço. Assim, atordoado. É desse jeito. Disse, Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor disse a ele, levante-se daí, você vai entrar em Damasco, vai entrar na cidade, viu? Na cidade, louvado seja Deus, e lá é que eu vou dizer o que é que você vai fazer, porque você é criatura e eu sou criador. E não é você que manda, sou eu que mando, diz o Senhor, louvado seja Deus. Ele fez a criatura e diz assim diz o Senhor para todos nós, criaturas, sem exceção. Ele diz assim, você vai e faz da sua vida o que quiser até a hora que eu quero, até a hora que eu não coloquei um limite em você, porque quando chega o tempo do meu limite, ninguém pode resistir ao encontro do Criador, entende? Louvado seja o nome do Senhor. Então agora estava aquele homem imbatível e forte e muito determinado. Estava ele agora que diz atônito, tremendo e dizendo, mas meu Senhor, o Senhor é quem? O que é que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor disse, você vai para a cidade, mas não vai para matar ninguém não. Você não vai fazer o que você queria não, você vai fazer o que eu quero. Você vai ficar lá até a hora que eu quiser falar com você. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor. Uma outra evidência, louvado seja Deus, que contribuiu para a conversão de Saulo. Foi porque de opositor ele se tornou submisso,
Ele era feroz, matava e prendia e obrigava a blasfemar, o povo a blasfemar contra o Senhor Jesus Cristo. E quando o próprio Senhor Jesus Cristo entrou de encontro com ele, louvado seja Deus. Então ele aqui ficou bem mansinho, porque a criatura, ela jamais fica brava com o Criador, porque se ficar, ela tá frita, louvado seja o nome do Senhor. Então de opositor ele se tornou submisso. E foi pelo encontro do Senhor com ele. E, aleluia, de brava, eu quero dizer, se você conhece uma pessoa muito brava, louvado seja Deus, o Senhor pode transformar em manso, mas é o poder do Espírito, porque ninguém muda ninguém. Mas o Senhor, ele transforma. De um apoquentado assim, o Senhor transforma em sensato. Você pode estar me ouvindo e dizendo assim, mas o meu marido ou a minha mulher, ou seja lá quem for, vive numa vida tão errada, o Senhor pode transformar numa pessoa fidedigna, íntegra, que você nem imagina. Mas é obra do Criador, não do ser humano. É o Criador. E o Senhor nos diz assim, que ele tudo pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tudo pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, versículo 7, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Por quê? Para depois ninguém dizer que Saulo estava ficando, vamos dizer assim, louco da mente. Então o Senhor permitiu que eles ouvissem a voz, mas não permitiu que eles vissem o que Saulo viu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando pela mão conduziram a Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. Um oitavo ponto que foi uma evidência que contribuiu para a conversão do apóstolo Paulo em Saulo, para depois ser Paulo, melhor dizendo, foi que aquele que tinha cartas, autonomia para açoitar, para perseguir, para prender, para matar. Podia ser que tivesse um chicote na mão ou uma espada. Agora esse mesmo estava dependendo de que alguém o pegasse pela mão e o conduzisse, porque aqui o Senhor tirou a força dele e fez ele depender de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantas pessoas, louvado seja Deus, que sofrem com outras que têm uma autonomia tão grande. Quantas esposas, às vezes, que sofrem com esposos que dizem assim, não preciso de você para nada. Você não é ninguém. Ou um filho, quem sabe, lhe diz assim, eu já cresci e não preciso de você. Muito bem. Mas o Senhor pode ter encontro para fazer dobrar este ou esta e fazer com que dependa de alguém para entender, louvado seja Deus, que todos nós precisamos dos outros e que ninguém é autossuficiente o bastante para dizer e que vai fazer como quer e o Criador não interferir. É assim. Louvado seja o nome do Senhor, ninguém está acima do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um tempo determinado para o Senhor em todas as coisas. Ele deu para todo ser humano e também para entrar de encontro quando Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui mais, esse homem que não precisava de ninguém e que comandava e chicoteava e matava e prendia. E agora precisou de alguém para pegar ele pela mão e levar para a cidade. E quando ele entrou, versículo 9, esteve 3 dias sem enxergar e não comeu e nem bebeu. E o que é isso? Meu Deus, a pessoa era tão saudável, de repente veio um problema de saúde. Meu Deus, o que é isso? Louvado seja Deus, às vezes é um tratamento de Deus. Aqui para Saulo não era para a morte, era para que ele se dobrasse diante da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, um tratamento do Senhor para que ele fosse
O Senhor deu tempo a ele para que ele refletisse, para que ele pensasse, para que ele, louvado seja Deus, pensasse em tudo o que tinha feito, o que tinha acontecido com ele, para que ele pedisse perdão ao Senhor, para que ele ali se ajustasse com o Criador. Louvado seja o nome do Senhor, para que assim ele viesse para a vontade do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ali de repente, versículo 10, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, um servo de Deus, um varão de Deus. E o Senhor falou para Ananias em visão e disse: Ananias, chamou ele pelo nome, e ele disse: sim, meu senhor, aqui estou eu, seu servo. E dura foi a tarefa para Ananias, e o Senhor disse: levanta-te, você vai a uma rua chamada Rua Direita, e você vai entrar na casa de um homem, perguntar por lá na casa de um homem chamado Judas. Mas não era Judas Iscariote, não era outro Judas. E lá nessa casa desse Judas tem um homem chamado Saulo. E Saulo, ele está orando. Louvado seja Deus. Antes ele estava blasfemando, agora ele estava orando. Antes ele estava perseguido e fazia o que queria, e agora ele estava totalmente do Senhor, dependendo. Louvado seja Deus. Então ele estava perseguindo, agora estava orando. Olha como mudou a coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor dizia a Ananias, numa visão, e dizia assim: louvado seja Deus, ele está orando. E o Senhor mostrou a Saulo que viria um homem chamado Ananias, que ia colocar as mãos sobre ele e orar por ele para que ele voltasse a enxergar. Mas Ananias, ele questionou e tinha todo o direito, assim, vamos dizer assim. Ele podia questionar o Senhor, fazer uma pergunta, como quem disse: Senhor, tá certo mesmo? O que é que eu vou fazer? Porque o Senhor conhece esse homem, ele fez muitos males aos teus santos de Jerusalém. Esse homem foi terrível, Senhor. Só faltou dizer assim, né? Ele nem precisava do diabo, porque ele já entrava em cena. Ele matou muita gente, Senhor, dos teus servos. Ele perseguiu, ele botou na prisão. Esse homem era terrível, Senhor. O Senhor tem certeza? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse a ele, disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E não se preocupe, Ananias, porque eu vou mostrar a ele mesmo o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. De repente você é um Ananias da vida aqui. Não é o Ananias que pecou contra o Espírito Santo, mas o outro Ananias, servo de Deus, e que você está orando por alguém, e de repente o Senhor manda orar, e de repente o Senhor manda fazer alguma coisa, e você hesita e diz: mas Senhor, tem certeza? É isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor quer que eu ajude? O Senhor quer que eu ore? O Senhor quer que eu faça alguma coisa? E o Senhor diz assim: deixe Saulo comigo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai entrar direitinho no meu eixo. Ele vai entrar direitinho na minha vontade, e eu mesmo vou ensinar ele. Não é você, Ananias, é eu. Você só vai dizer alguma coisa a ele se eu mandar, mas é eu que vou lidar com ele, e eu vou ensinar ele o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. É eu que vou ensinar ele, meu filho. E a Bíblia diz que Ananias foi, versículo 17, e impondo as mãos, disse, pela primeira vez chamou Saulo de irmão Saulo. E disse: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, ele me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E ali naquele momento, as escamas, vamos dizer, caiu dos olhos de Saulo. O que significava aquelas escamas? Que ele estava cego para a graça de Deus, que ele não estava enxergando o que o Senhor queria que ele visse. E a Bíblia diz que ele recuperou a vista e ele levantou-se. Louvado seja Deus, ele comeu, ficou confortado, ficou cheio do Espírito Santo e foi batizado para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero lhe dizer neste momento, para encerrar esta palavra profética do Senhor, glória a Deus, que não existe problema que o Senhor não possa resolver.
Louvado seja Deus. O Senhor é aquele que perdoa todos os nossos pecados e transgressões, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos os pecados humanos, o Senhor é aquele que perdoa. Perdoou Saulo porque ele, na verdade, ele matou, ele prendeu, ele fez blasfemar, ele foi perseguidor, mas o Senhor, louvado seja Deus, transformou ele e ele era um vaso escolhido. Eu quero dizer que a sua filha não é impossível do Senhor alcançar. Não é impossível o Senhor libertar ela dessa vida distorcida que está vivendo. Alguém que está me ouvindo aqui e tem uma filha e chora por essa filha. Louvado seja o nome do Senhor que vai me ouvir, que chora por sua filha, porque saiu de casa. E foi morar com outra. O Senhor manda dizer que essa causa não é impossível para ele. O Senhor manda dizer, louvado seja Deus, a esposas que choram por esposos, que nenhum deles é impossível que o Senhor não alcance. O Senhor diz, louvado seja Deus, a mães que choram pelos seus filhos, que estão nas drogas, ou que estão em caminhos errados, ou que estão em situação que você chora. O Senhor, louvado seja Deus, para Ele, tudo é possível. Louvado seja Deus. E até lá você diz assim, e o que é que eu devo fazer então? É orar ao Senhor, é confiar no Senhor, louvado seja Deus. E é amar essas pessoas. Mas, meu filho faz tanto erro, não é amar o erro dos filhos, é a pessoa. Seu filho, sua esposa, seu marido, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, ou primo, ou prima. Louvado seja Deus. Por quê? Porque sempre eu digo aqui que o Senhor nos deu o encargo de como tratar 4 tipos de pessoas difíceis, que está lá em Mateus 5:43 em diante. Os inimigos, os que maltratam, os que perseguem e os que te odeiam. Então, se o Senhor manda amar, orar, bendizer e fazer o bem, louvado seja Deus. E por que não? Nós, como cristãos, fazer o bem, mesmo que sejam assim. Porque podia ser nós no lugar deles. Então, vamos crer no Senhor, o Senhor vai ter encontro e essa pessoa vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Creia nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Se aproprie, ore e diga assim, Senhor, a tua palavra diz em Atos 16, versículo 33. Se não me falha a memória, eu vou até olhar. Que, louvado seja Deus, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Senhor, eu tomo posse desse versículo. Senhor, eu espero a convenção. Senhor, tu és aquele que transforma, tu és aquele que entra de encontro. Tu és aquele, louvado seja o nome do Senhor, que faz maravilha. Atos 16:31, corrigindo. Atos 16:31, que diz, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Deus os abençoe, glória a Deus. Eu nem ia fazer live hoje porque eu estou... A pessoa fica com o corpo cansado, não é? Peço a vocês que orem em meu favor, pela minha casa, pela minha vida, minha família. Glória a Deus. E hoje o Senhor me deu essa palavra. Foi-nos subitamente também, de repente. O Senhor é que fortalece e faz como quer. Deixe seu comentário aqui abaixo. Deus te abençoe. Reconcilia-te com o Senhor e tenha paz. E assim te sobrevirá o bem. Aceita, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor, que você ouviu, que é falada para ti. Louvado seja Deus, porque ele diz que se, louvado seja Deus, verdadeiramente, qualquer ser humano, qualquer um de nós, nos convertermos a ele, louvado seja o nome do Senhor, e aproximarmos dele com interesse de coração e em verdade, ele diz que vai nos ouvir e vai nos abençoar. Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus no YouTube. Glória a Deus. Deixe seu comentário aqui abaixo. Compartilhe essa live. Oreis por mim, que eu estou orando por todos. Louvado seja Deus. Estou orando pelo Brasil, por todos. Louvado seja o nome do Senhor. E juntos na fé, o Senhor nos fortalece
e Ele nos abençoa. Deus te abençoe.